Olá! Hoje a nossa análise detalhada mergulha em Atos capítulo 18. Vamos seguir Paulo, na jornada missionária dele, principalmente o tempo em Corinto, Éfeso e como umas figuras novas bem importantes aparecem. Isso mesmo. É um capítulo assim com muita coisa acontecendo, né? A gente vê a mensagem se espalhando, mas também a resistência que ela encontra. E tem essa dinâmica interessante, né? Intervenção divina, o pragmatismo romano ali na história e o papel da comunidade, que é fundamental. Tudo começa com Paulo chegando em Corinto. Ele tinha saída de Atenas. E olha só que interessante. Ele encontra Áquila e Priscila, um casal judeu. Eles tinham sido expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. E a grande coincidência, né? A mesma profissão de Paulo, fabricantes de tendas. Então faz todo sentido ele ter ficado com eles, trabalhando junto. Exato. Isso mostra também como o ministério muitas vezes se misturava com o trabalho do dia a dia, né? Mas enfim, todo sábado ele estava lá na sinagoga, debatendo, tentando persuadir judeus e gregos. Pois é. Mas aí quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, parece que ele pisa no acelerador, né? Se dedica totalmente à pregação, afirmando que Jesus era o Cristo, o Messias. Só que isso gera atrito, claro. Com certeza, a oposição de uma parte ali da comunidade judaica fica mais forte. E diante disso, dos insultos e tal, Paulo faz aquele gesto simbólico, né? Sacode a poeira das vestes, tipo, minha parte eu fiz. E diz que dali em diante ia focar nos gentios. Ele até muda a base dele, literalmente. Vai para casa ao lado da sinagoga, a casa de um homem chamado Tício Justo. Uma mudança de estratégia bem clara, forçada pela situação. Mas nem tudo era oposição, né? Porque Crispo, que era o chefe da sinagoga, olha só, ele e toda a família dele creram no Senhor. Que virada! E não só ele, muitos outros coríntios também ouviram, creram e foram batizados. Um sucesso em meio à tensão. E nesse clima, de tensão e ao mesmo tempo de sucesso, Paulo recebe aquela visão, uma mensagem direta do Senhor. Sim, uma visão noturna muito forte. Não tenha medo, continue falando, não se cale, porque eu estou com você. Tenho muita gente nessa cidade. Essa garantia divina deu uma força enorme para ele, tanto que ele ficou ali em Corinto 1 ano e meio ensinando. Mas a calma não dura para sempre. A tensão volta e acaba num confronto no tribunal. Os opositores levam Paulo perante Gálio, o procônsulo romano da Acaia. E a acusação era basicamente religiosa, né? Diziam que Paulo ensinava a adorar a Deus de um jeito contrário à lei judaica. Exato. E a reação do Gálio é muito interessante. Muito reveladora. Antes mesmo de Paulo se defender, Gálio corta a conversa. Ele diz basicamente, olha, se fosse um crime sério, uma injustiça, eu ouviria vocês. Mas isso é discussão sobre palavras, nomes, a lei de vocês. Não é da minha conta e simplesmente manda todo mundo embora do tribunal. Uma postura bem pragmática, digamos assim, quase conveniente para Paulo, não? Totalmente pragmática. É o jeito romano de administrar. Enquanto não fosse perturbação da ordem pública ou crime romano claro, eles preferiam não se meter. E o mais curioso é que logo depois, Sóstenes, outro líder da sinagoga, é espancado ali na frente do tribunal. E Gálio nem liga. Mostra bem essa indiferença calculada, né? Problema de vocês. Impressionante. Bom, com essa questão legal resolvida, ou melhor, ignorada por Gálio, Paulo fica mais um tempo por lá. Depois ele parte para a Síria, levando Priscila e Áquila com ele. E em Cencreia, ele raspa a cabeça. Por que mesmo? O texto menciona que foi por causa de um voto que ele tinha feito. Provavelmente um voto temporário, tipo o voto de Nazireu, sabe? Que incluía não cortar o cabelo por um tempo. Raspar a cabeça marcava o fim do voto, um sinal de cumprimento e dedicação. Entendi. Aí eles chegam em Éfeso. Priscila e Áquila ficam por lá. Paulo dá só uma passada rápida na sinagoga, debate um pouco. O pessoal pede para ele ficar mais, mas ele segue viagem. Promete voltar, se Deus quisesse. E continua o trabalho dele, fortalecendo os discípulos na Galácia e Frígia. E enquanto Paulo está nessa correria, surge em Éfeso uma figura muito interessante, Apolo, um judeu de Alexandria. O texto diz que ele era culto, eloquente, fervoroso, conhecia muito bem as escrituras. Um pregador e tanto, então. Sim, ensinava sobre Jesus com precisão, mas
tinha uma lacuna no conhecimento dele. Ele só conhecia o batismo de João. O batismo de João, como assim? Qual a diferença? É que o batismo de João Batista era mais focado no arrependimento, na preparação para a vinda do Messias. Era importante? Sim, mas não era o batismo cristão completo, digamos assim, em nome de Jesus, que geralmente estava ligado ao recebimento do Espírito Santo. Faltava essa parte. Ah, entendi. E quem percebe isso e ajuda o Apolo? Nossos conhecidos, Priscila e Áquila. Exatamente, eles ouvem o Apolo na sinagoga, veem o potencial dele, mas também a lacuna. E o que eles fazem? Chamam ele, em particular, para a casa deles e explicam com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que dinâmica legal de aprendizado mútuo dentro da comunidade. Muito legal mesmo. Mostra a humildade do Apolo, né? Mesmo sendo tão culto, estava aberto a aprender com um casal de artesãos. E a sabedoria de Priscila e Áquila de fazer isso de forma discreta, construtiva. E aí, com esse entendimento mais completo e cartas de recomendação, Apolo vai para Caia, lá para a região de Corinto. E se torna uma ajuda enorme para os crentes de lá, refutando os opositores nos debates públicos, usando as escrituras para provar que Jesus era o Cristo. Então, resumindo essa passagem de Atos 18, a gente vê a perseverança do Paulo, né? Misturando o trabalho manual com o ministério, enfrentando oposição, mudando a estratégia para os gentios, recebendo força de Deus. Vimos também a postura pragmática dos romanos com Galho e, fundamentalmente, o papel vital da comunidade, seja no apoio a Paulo, como Áquila e Priscila fizeram no início, seja na instrução e capacitação de novos líderes, como eles fizeram com Apolo. Fica aquela reflexão, né? Como esse conhecimento compartilhado, esse apoio mútuo, pode refinar e potencializar até os talentos que já parecem, assim, super brilhantes. O caso de Apolo, Priscila e Áquila é um ótimo exemplo do poder dessa colaboração na fé. Algo para a gente pensar.